Raça santa, sacerdócio real. Olha só, a gente está falando sobre arminianismo e calvinismo. E claro, eu falei dos 5 pontos divergentes principais das duas visões. Nós vamos começar a pontuar alguns e não debater para falar quem tem razão ou não, mas para expor e mostrar um pouco como é a coerência de um e a coerência de outro. Vamos falar um pouco sobre a eleição incondicional que é entendida pelos calvinistas. A eleição incondicional é o seguinte: Deus te escolhe independente do seu ato de crer nele ou não. Ou seja, se Deus te escolheu, independente da tua vida, um dia a tua cabeça vai virar e você vai aceitar ele. Já o arminianismo entende um pouco, ele coloca, mas vem aqui, como é que o livre-arbítrio se propõe a isso? Porque o livre-arbítrio o homem tem a escolha 100% se ele quer crer em Deus ou não. Pastor Níger, entre os membros de igreja, eu acho, embora a expiação é maior entre a liderança, que realmente é um ponto forte, mas eu acho que entre membros de igreja, os 2 pontos que mais dá debate é a questão da eleição e a questão da graça, de pode ou não pode desviar. Como é que você entende essa questão? Pode dar o seu pensamento sobre o outro ponto também, e a gente fala para o pastor também, Alexandre. É um acróstico, que no inglês é tulip, né? E aí você faz uma sequência. O segundo seria a questão incondicional, é incondicional ou não, e o quarto seria a graça, se ela é irresistível ou não, que na verdade eles caminham para o mesmo sentido, né? No calvinismo, vou tentar evitar o máximo teologiquez. Perfeito. Né? Tentar botar assim, tentar de maneira mais conquanto seja difícil. Porque embora é um debate longo, hoje quando você chega com um membro de igreja e fala, vem aqui, tu sabe a visão? A pessoa, poxa, eu já ouvi falar, mas não faço a mínima questão, acho que é sobre salvação e eleição, mas é muito mais do que isso, na verdade. Basicamente, no calvinismo, acredito o seguinte: Deus, na sua soberania, escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Acabou. Perdição. Basicamente é isso, né? Então, os que foram escolhidos por isso que é incondicional. Nada que você faça, não faça, o que você queira, não queira, etc, etc, etc. Tá? Então, basicamente é isso. Né? No arminianismo, também se acredita nisso. Ao contrário do que alguns pensam, que não nega isso. Só que entende que Deus tem entre os seus atributos a presciência. O que é presciência? Deus sabe de antemão que atitude eu vou tomar. É preciso tentar entender que o tempo para Deus não é como para a gente. Por isso começa a dar o nó. Olha como é que dá o nó. Para mim, ontem é ontem, hoje é hoje, e o amanhã será ou não. Ele não existe para mim. Para Deus, não. É a questão do Kairos. Ele já está vendo tudo de uma vez não, só. Deus não, o tempo foi criado em função da gente. Lá no início de todas as coisas. O tempo, na verdade, Deus é atemporal. Então, Deus segundo o arminianismo, tendo consciência e ciência da atitude que você iria optar no futuro, então Deus cria as condições para que você possa seguir aquele caminho. Porque se Deus não criar as condições, você também não consegue chegar a Deus. Mas aí, o calvinista diz o seguinte: então está em função da vontade do homem. O arminiasta diz que não, permanece na vontade de Deus, mas Deus, na sua soberania, deu ao homem o direito do arbítrio. E Deus, sabendo que decisão você vai tomar, Ele então vai encaminhar a coisa. Eu sou muito mais teologicamente em função disso, né? Da presciência de Deus, conquanto eu entenda, eu não tenho muita dificuldade com o calvinismo nessa questão da soberania de Deus em determinar, porque Deus pode determinar o que Ele quiser, Ele é justo, e se Deus quisesse determinar, olha só, vocês vão para o inferno e vocês vão para o céu, é direito dele, não se discute isso. Não se discute. Só que quando você coloca isso à luz do amor de Deus e de todos os milhões de versículos que a gente pode citar aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tantos outros, a mim harmoniza melhor, eu fico mais tranquilo com relação ao contexto geral da Bíblia. Os 2 sistemas, eles acreditam que a salvação é pela fé, tanto Calvino como Armínio. A divergência é se essa ação ela é condicionada ao homem ou não, né? Se ela é sinérgica ou se ela é monérgica. Se há uma ação concomitante Deus-homem no ato da eleição, ou se apenas uma ação divina, somente Deus está agindo. O calvinismo vai entender que somente Deus age e o homem aceita. E o arminianismo não. O arminianismo, Deus está agindo, está dando start, porque o homem morto não faz nada. Então ele está dando start, está dando condição ao homem de, junto com a ação dele, libertar a mente. O sentido do livre-arbítrio no arminianismo é isso.
não é uma liberdade de escolha, mas é libertar a mente para escolher. E nesse momento que o homem é revivado pela uma ação do Espírito, né, ele tem condição agora de refletir, junto com a ação de Deus, no Espírito Santo, se ele opta ou se ele aceita ou não a proposta de Deus para a salvação. Então, todos dois, eles creem que a salvação é adquirida pela fé. A divergência é só nesse sentido. E aí eu também entendo que não há muita discrepância, né? Dá para a gente, nesse sentido, compactuar tranquilamente com as duas ideias, entendendo que não há uma diferença muito gritante entre os dois. Eu acredito que é só uma colocação, uma questão de colocação, ou de entendimento da ação. Mas, por exemplo, quando a gente entra um pouco sobre... E aí eu acho que isso tem a ver com... Talvez a palavra central desse debate seja a soberania. E eu já tive debates aqui com calvinistas, que eu tenho até um amigo, Michel, que deve estar me assistindo, que eu chamo ele de calvinista xiita, que ele fala, ele é o ponto de tanto que a soberania de Deus está tão em controle que, por exemplo, num programa que ele até falou, André, por exemplo, tudo é vontade de Deus, a roupa que eu vou usar, ele que já escolheu. Aí eu vi com uma pergunta, falei, mas vem aqui, como é que é, pastor, por exemplo, para você que já separou a mulher, era vontade de Deus que eu me separasse e casasse com outra mulher. Porque então, quando a gente diz que tudo é soberania de Deus, até os erros que eu cometo, que é contra a palavra de Deus, é porque Deus era soberano e queria que aquilo acontecesse. Eu acho que isso é um radicalismo. Pois né? não, quando a gente fala de calvinismo radical, é o seguinte, meu irmão, eu estou com esse sapato porque Deus queria que eu usasse esse sapato. Isso anula, a parcialidade eu entendo que total. Isso anula até mesmo o princípio da imagem e da semelhança. Porque o princípio da imagem e da semelhança é que Deus nos fez racional. Deus nos fez seres capazes de sentimento e de volição. Então, se ele subtrai isso que ele próprio colocou em mim, ele tá quebrando uma lei que ele próprio criou. E quando a gente trabalha com as questões dos atributos de Deus, um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. E se ele quebra uma lei que ele próprio criou, ele está sendo mutável. É que o que o calvinista radical ele pensa o seguinte: se tiver alguma participação do homem, mesmo que seja a nível de escolha... Você fala da depravação, exatamente. Ele nasceu depravado, o homem errado o acabou. homem é a total depravação, a depravação total. Ele não teria nenhuma possibilidade. Se houvesse, estaria anulando, né, a soberania de Deus. Estaria transformando a salvação por uma obra, nem que fosse uma obra de escolha. Há uma metáfora que eu gosto e que traz a mim uma claridade com relação a isso. Se eu estiver me afogando e alguém vier me salvar e me oferecer, olha, segura aqui no meu ombro que eu vou te levar, o fato de eu segurar no ombro dessa pessoa não me dá direito nenhum de dizer que eu me salvei. O calvinista entende que o simples ato de segurar aqui já mudou. E eu não entendo dessa maneira. O homem é incapaz de ter iniciativa de se voltar a Deus. Exatamente. Então, assim, se eu fui lá e salvei aquela pessoa, segura aqui em mim, a única coisa dela é segura ou não segura. Porque quem a salvou não foi ela. Ela não se salvou. Eu a salvei. Então, isso em nada afeta a soberania de Deus. E Deus, na sua soberania, deu o direito de você escolher ou não. Agora, o radical, conta aquilo que nós falamos desde o início, o radical não vai aceitar isso. Não adianta. Ele entende isso como um atentado à soberania de Deus. Porque a gente vê vários textos na Bíblia que eles sugerem para nós essa possibilidade de escolha, né? O próprio Evangelho de João, a gente vai ver que o João está falando ali que Jesus veio para aqueles que eram seus, né? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos os recebeu, deu-lhes então o direito de se tornarem filhos de Deus. É que cada todos desse, no calvinismo, o todos não é todos, o mundo não é mundo. O mundo é o mundo dos escolhidos, o todos são todos escolhidos. Ele para cada um vai sempre fazer vai ter uma explicação. Tem, você vai ver que o próprio Timóteo, ele vai falar que é a vontade de Deus, né, que todos sejam salvos. Então não existe, exatamente, então não existe uma exclusividade para um grupo. Quando a gente é fiel, né, quando a gente é tranquilo numa leitura bíblica e tenta ser o menos intervir o menos com as nossas percepções, com as nossas crenças, né, com os nossos valores na interpretação do texto, a gente entende claramente que a salvação ela é uma proposta universal, né? Porque se a gente, pelo menos é o entendimento que eu tenho, se a gente entende que Deus escolhe uns para a salvação, para gozar da salvação, e outros para gozar, ou para ser penalizados com o sofrimento eterno, eu entendo que existe uma deturpação no caráter. Porque amanhã ou depois, ou na eternidade, ou no dia do juízo, né, esses indivíduos que foram pré-determinados para um sofrimento na eternidade,
eles não poderão ser cobrados por aquilo que eles já foram destinados a fazer. Não, pois é por isso que eu falo assim, os pontos são muito coerentes. Então a gente, na verdade, abordou 2 pontos. Primeiro, da depravação total. Um calvinista acredita que o homem é incapaz de se voltar a Deus por iniciativa própria. 100%. Então não tem nada, não tem, ou ele só vai escolher o errado e nunca vai se voltar para Deus. Já o arminianismo fala, olha, é parcial, realmente ele nasce com uma natureza contaminada, mas ele tem como botar a mão na consciência, entender, poxa, estou errado, e se voltar para Deus e ter algum tipo de iniciativa. Quando a gente assume que existe a depravação total, é óbvio que o próximo passo é da questão da eleição, porque se o homem só escolhe errado, Deus tem que eleger ele para mudar a cabeça dele. Armínio também vai entender isso. Armínio também vai entender que o homem por si só, ele não revive. Só que na ação de reviver, né? na ação... Não, sim, mas ele tem iniciativa... Não, mas ele só vai ter a iniciativa a partir do momento em que Deus starta nele novamente a vida. Mas Deus startaria, a diferença, o start é que viria em função da presciência. Exatamente. A única diferença é que para Calvino não. Para Calvino é Deus agindo e só Deus agindo. Porque o homem não tem capacidade de decisão. Mas para Armínio não. Para Armínio é Deus agindo, dando então start, o homem junto com Deus trabalhando na escolha. Essa é a diferença. Uma diferença tão pequena que já tem 600 anos de história de debate e trouxe visões totalmente contraditórias. Permita-me colocar uma pimenta aqui. Olha só, se eu entendo que o homem, ainda que pela presciência de Deus, né, pensando aqui através de Armínio, ele pode, então, se voltar para Deus pela presciência de Deus, a ação de Deus nele, mas pela presciência, quando eu chego lá no final, que é a segurança interna, eu estou com um probleminha. Por quê? Porque então ele pode optar no momento e depois que foi salvo não pode mais optar, nunca mais perde? Veja como é delicado. Então, calma aí. Então ele tinha livre-arbítrio aqui para aceitar. E a partir do momento que ele aceitou Jesus, não tem mais livre-arbítrio para negar? Por isso que veja, acredita assim, então pode perder. Ele faz a escolha também na caminhada ou não caminhar. A gente estourou 2 minutos porque é muito bom esse assunto e eu gosto de falar. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco eu vou também voltar a falar em alguns outros pontos. Falamos sobre a depravação total do homem, falamos um pouco sobre a eleição. Eu vou querer falar talvez aqui que entre a liderança e as pessoas que pensam muito sobre o tema, o terceiro ponto talvez seja o mais complexo e o mais debatido, que é a expiação. Deus morreu para quem? Jesus morreu para quem? Morreu só para os salvos ou morreu para todo mundo, para que todos pudessem ter vida eterna? Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, antenados, volta a